Boa noite a todos, boa noite, mais uma vez aqui a gente juntas. Eu e Sâmia no friozinho, não sei como é que tá a Ana Tereza, mas eu e a Sâmia estamos assim, agasalhadinha no friozinho, e mais o coração bem quentinho, porque hoje nós temos palavras para a alma e um capítulo muito interessante. Muito interessante. Hoje vamos falar da raiva. Olha, gente, quem nunca? Quem nunca, não é mesmo? Boa noite, Ana Tereza, boa noite, Sâmia, sejam bem-vindas para mais um capítulo dessa obra de Ana Tereza, maravilhosa. E hoje teremos sorteio, daqui a pouco vamos falar sobre isso. Palavras para a alma. Então, queridas, amadas, oi, Sâmia, oi, Denise. Eu estava aqui comemorando nos bastidores que amanhã é feriado, gente. E eu não vou fazer nada amanhã. Vou fazer só o que eu tiver vontade. Amanhã ninguém vai me deixar com raiva. De jeito nenhum. Não vou deixar. Nem raivinha para passar amanhã. Nem raivão, não vai rolar esse sentimento aqui na parada. Amanhã só alegria, conforto, diversão, coisa boa. Estamos brincando, né, minha gente? Sejam todos super bem-vindos. Uma alegria estar com essas duas queridas amadas para a gente conversar esse assunto super, não é, cotidiano nosso, que é a raiva. Temos muito o que falar. Diga, Sâmia. Boa noite, Denise, boa noite, Ana, boa noite a todo mundo que já está aqui conosco, que vai nos ouvir depois, né? Nossa, é um presente de Deus nós podemos estar aqui conversando sobre a raiva. Aí vocês vão perguntar, mas de onde é que vocês tiraram esse tema? Gente, da nossa vida. A gente vai fazer assim, só vai ser sorteado quem nunca passou raiva na vida. Sâmia, você pegou pesado agora. Boa ideia. Nós não podemos mais fugir desse tema. Primeiro, porque é uma coisa que explode. Quando a gente vê, já explodiu. Não tem botão de liga, desliga, né? E segundo, que depois que explode, a gente fica estudando obras básicas, Joana, aí depois a gente cai na culpa porque teve raiva. Aí a gente não sabe o que fazer, né? Então, vamos conversar. Vamos. Olha, e o Anderson... falou assim, hoje eu ganho o livro. O Anderson, hoje eu ganho o livro. O Anderson já declarou, entendeu? Pronto. Brincadeirinha, tá, gente? Não pode ficar com raiva se você não ganhar, tá, Anderson? E tem isso também, Então, gente, lá, assim, depois que a gente voltar lá com os comentários, as perguntas, a gente faz o sorteio, né, do livro autografado, gente, vai autografado, gente, imagina. Vamos fazer o sorteio hoje do livro. Já está aqui, o de hoje já está aqui, está embaladinho. Já está na mão da Ana Tereza, já pronto para autografar, esperando só o nome, né? Esperando só o nome para colocar ali e mandar o livro em casa, imagina. Gente, eu vou ficar aqui nos bastidores, que eu quero ver o que vocês vão falar da raiva, que eu tenho certeza que a carapuça vai entrar. Em todas nós, Denise. Sem exceção. Eu vou ficar aqui só assistindo. Beijos e até daqui a pouco. Tchau, Denise. Até já, querida. Ei, Sâmia, hoje a gente precisa sair. A gente não pode sair com raiva daqui hoje. Não, hoje nós temos que sair zen. E aí, você já sentiu raiva, Sâmia? Ai, meu Deus, sim. Várias e várias e várias vezes. E é assim, eu sinto a raiva, e às vezes eu faço assim, Ana, eu começo a sentir a raiva, eu digo, eu vou me dar o direito de sentir raiva por um tempo, por meia hora. E eu fico com raiva, e eu estouro, e eu falo, eu brigo com Deus.
Aí depois eu digo, agora eu tenho que me acalmar, meu Deus, eu tenho que me acalmar, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que... E começo, sabe, A cuidar. até tentar serenar. Mas Olha isso só. acontece. E às vezes, né, Ana, a gente tem que descobrir qual é o gatilho. Eu já comecei. Deus é tão bom que ele fez acontecer em circunstâncias repetitivas na minha vida, até eu descobrir que aquele tipo de situação era o gatilho para a raiva vir em fração de segundo. Subir, esquentar Hum, o posto, sabe? E aí a gente começa a detectar. Agora, de detectar para resolver, ainda estou no caminho, estou tentando Temos achar seus a saída. caminhos. Eu com a raiva tem um monte de coisa. Eu, quando era menor, quando eu ficava com raiva, eu chorava. Aí meu irmão zoava, quanto mais eu chorava, aí mesmo que me provocava a raiva, porque aí eu estava chorando de raiva. Mais tarde, eu aprendi a ficar com a raiva contida. Aí eu tinha sintoma, eu tinha muita dor de cabeça. Muita, muita, muita. Aí, depois que eu passei dessa fase de ter enxaqueca toda vez que eu estava com raiva, quando eu estava brava, passei a expressar a raiva e descobri uma coisa: quanto mais eu falava da raiva que eu estava sentindo e contava de novo, a raiva ficava gigantesca. Então, eu levei um tempo para entender e descobrir um jeito bom. Nem era chorar, nem é ficar com dor de cabeça, nem ficar na raiva, 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 raiva. Conseguir expressar raiva, mas voltar, como você falou, né? Voltar nesse estado melhor. Então, você usou uma palavra ótima, você falou assim, nossa, a gente tem que descobrir que gatilho é esse, para a gente não ficar rebocado pela raiva, né? Ela mandando na vida da gente mais do que a gente. Então, é isso. É preciso a gente descobrir o que dispara esse mal-estar, né? Porque na hora que a gente está sentindo raiva, um mal-estar danado que isso é, né? Como a Alice falou aí, o problema não é sentir a raiva, mas ficar nesse sentimento. Porque a raiva ela tem isso, né? Quanto mais você fala dela, quanto mais você deixa essa raiva, ela vai ganhando gasolina, sabe? Vai crescendo. É verdade. E é interessante porque é diferente. A gente não pode dizer assim, mas é uma catarse, devia me fazer bem. Quando se fala de raiva, quanto mais a gente conta a história, mais a gente revive a situação que nos levou à raiva. Porque é diferente de você tentar rever, lembrar daquilo para ver se você não perdeu alguma coisa do tipo, não, mas talvez a palavra que ela disse não foi com aquele sentido que eu achei que fosse, talvez não fosse uma ofensa. Talvez a pessoa não estivesse bem. Quando a gente lembra, a gente está lembrando do mesmo jeito e acrescentando até deduções em cima daquilo que às vezes realmente pioram a nossa raiva. Às vezes, nesse momento, a gente tem que acerenar, né? É como disse, não, mas quando é que eu desligo? A gente não liga, ela liga sozinha, mas a raiva dá para desligar. Dá para a gente dizer, não, agora eu quero acerenar. Aconteceu, aconteceu, aceito que aconteceu. Agora eu vou tentar lembrar de tudo que aconteceu, tentar observar se tem alguma coisa que eu entendi errado. E se eu não entendi errado, se eu quero sentir essa raiva. Eu tenho uma característica, Ana. Quando eu decido não ter raiva, eu caio para a tristeza profunda. Eu sinto raiva, raiva. Aí quando eu não quero, eu não aguento mais. Deus, eu não quero sentir raiva, porque é ruim, faz mal para mim, eu não me sinto bem. Aí começo a cair para a tristeza pelo mesmo motivo que aconteceu. E aí eu digo, meu Deus, eu prefiro sentir tristeza do que sentir raiva. E é uma fuga que eu faço. Mas que já não me traz culpa, porque eu digo, a tristeza... Você já entendeu, né? Você já entendeu que você funciona assim. Eu funciono assim. Então, é realmente uma força muito forte. E eu gosto muito do que você contou, de como você começou o livro, Ana, no capítulo, é o 7, né? De como que o livro iniciou, ele já iniciou mostrando que nós vamos ter que conversar sobre a raiva tendo um viés espiritualista. É o espiritismo que vai nos trazer essa base. Então, considerando que nós somos espíritos milenares,
que já tínhamos existências passadas, considerando a lei dos renascimentos, e considerando que nós renascemos na carne para aprender, Jesus, o que vai ter que acontecer para eu aprender novas lições? E uma coisa muito boa que você contou lá, quando a gente renasce cheia de sonhos. Os nossos pais já começam a sonhar por nós, que vai dar tudo certo. E nós, né, no desenvolvimento, adolescência, juventude, pronto, aí que a gente planeja o resto da nossa vida. Eu imaginava, Ana, eu digo, não, eu com 50 anos eu vou estar assim, assim, assim. Eu imaginava, daqui a 10, daqui a 20, eu fazia meu projeto. E quando as coisas vão dando errada, vai dando uma certa ansiedade de que a gente não tem a vida da gente nas nossas mãos, né? Nossa, a gente não tem controle sobre ela. É. Tem algumas coisas que a gente vai dar conta, mas tem uma parte da vida que a gente não controla mesmo. Uhum. E aí a raiva vai ser como se fosse uma febre, digamos assim, um efeito colateral, não sei se eu posso chamar assim, de uma expectativa nossa que não foi atendida. Exatamente. E aí a gente vai observando que existe algo que algumas vezes nos leva à raiva, como se a raiva já fosse uma consequência dessa emoção anterior, né? E você coloca isso, a Joana coloca isso, né? Que na raiz psicológica dessa emoção, desse sentimento de raiva, existe o medo. Existe a insegurança, o medo da perda, ou o medo de não se alcançar o que se planejava, o medo de ser agredido. Esse medo, ele pode ser medo em relação a tudo, né, Ana? Uhum. Acho que eu já contei aqui que meu marido estava fazendo um tratamento para o coração e ele não tomava o remédio direito. Eu brigava com ele todo dia. Você não toma o remédio direito? Eu ficava brava com ele que não toma o remédio direito. E aí, quando a gente foi no médico, o médico perguntou, eu não contei não, o médico perguntou, como é que você está tomando esse remédio aqui? Aí, quando ele contou a bagunça que ele estava fazendo com o remédio, meu Deus, assustou ele. Olha só, se você não tomar remédio, vai acontecer isso, 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 isso. Aí ele ficou muito sério. E aí a gente saiu do consultório, não sei o quê, e aí ele dizendo para mim assim, agora eu vou tomar o remédio direito e não sei o quê. Ai, eu fiquei muito brava, gente. Eu na garagem lá do consultório médico, mas eu briguei muito. Tá vendo? Quando eu falo, você não me escuta, mas o médico você escutou. Briguei. Aí, quando eu cansei de brigar, porque meu marido é baiano, ele não briga, não. Aí eu brigo sozinha. Aí, quando eu acabei de brigar sozinha, na verdade, eu estava com medo dele morrer. Então, a raiva, ela é uma febre que dá na gente, de certo ponto até saudável, porque significa que a gente é humano, a gente se sente tocado pelas circunstâncias, nós não estamos indiferentes. A raiva é poderosa, ela tem força, ela tem energia. A gente pode usar essa mesma energia dela, porque eu não quero dizer aqui, não quero que vocês entendam que não é bom sentir raiva, não, sintam, pode sentir. É só a gente compreender ela. A raiva, ela encobre vários sentimentos. Encobre tristeza, encobre medo, encobre muita coisa. Aqui, nesse capítulo nosso, eu me dediquei a ver o quanto que a raiva encobre medos nossos. Mas ela é uma reação natural, comum, você não é doido porque sente isso, quando uma expectativa nossa não é atendida. E tem 3 expectativas gigantes que a gente tem, que são expectativa afetiva, a gente quer muito ser amado, ser querido. Expectativa de ser reconhecido, ou seja, de ser valorizado, de ter lugar, de ter importância. E o terceiro, a gente tem muita expectativa de ser respeitado, de ser visto, de ser considerado, de ter lugar, de não ser invadido, de ser respeitado. Então, quando uma expectativa nossa afetiva, ou a expectativa de reconhecimento,
ou a expectativa de ser respeitado não acontece, raiva. Então, o bacana, o importante aqui, porque todas as nossas lives aqui a gente quer dar dicas aí de autoconhecimento, é a gente compreender isso. Nossa, qual é a expectativa minha que foi frustrada, que não aconteceu, que eu esperava que acontecesse, mas não veio? Qual foi? Então, quando a Samia falou dos gatilhos, a gente precisa buscar eles. Tem gente, que repete tanto, que a gente já sabe que vai ficar com raiva quando a gente vai encontrar determinada pessoa que vai acionar aquele botão nosso. Então, a gente pode cuidar do nosso coração, né? Ih, eu vou encontrar com fulano. Ai, peraí, deixa eu me proteger um pouco. Não vou dar chance para aquele desrespeito acontecer, aquela piadinha irônica, aquele deboche, se isso te dá raiva. Então, você dá uma protegida no seu coração. Ou se você vai encontrar alguém que você já sabe que vai te desvalorizar, não vai te considerar, enfim. Seja lá a expectativa que você tenha, ou até expectativa afetiva. Toda vez que eu encontro meu pai, eu acho que eu vou receber amor dele, aí não vem, né? Eu acho que eu vou receber o abraço, aí não vem, né? Então, esses lugares vulneráveis, esses lugares doídos, esses lugares que são muito sensíveis, cuida desse lugar da sua alma. Não deixa esse flanco aberto. Você vai entrar na raiva. E não vai adiantar nada, porque o outro não vai mudar porque você ficou com raiva. Ainda vai dizer para você assim, ficou com raivinha, é? Ah, que vontade! Eu ouvi isso! Tá com raiva, é? Ainda tá com raiva! Tá com raivinha? Aí é que a gente tem vontade de pular no pescoço do outro, né? E a raiva do ponto de vista espiritual, Sâmia? O que acontece com a gente quando a gente fica na raiva há muito tempo? O que acontece espiritualmente com a gente? Conta aí. Pois é. Como a gente falou, a raiva, ela, no nosso estado evolutivo, não, é difícil ainda de controlar. Mas nós já temos conhecimento e maturidade espiritual para entender. Eu fiquei com raiva, mas não se deixar dominar pela raiva. Porque uma coisa é nós sermos ofendidos, ficarmos com raiva, a pessoa ainda dizer, olha, ficou com raiva. Aí a gente fica. Uma coisa é eu pular no pescoço da pessoa e agredir a pessoa, ofender a pessoa, sabe? E às vezes a raiva faz com que a gente perca a razão se nós nos entregarmos a ela. Outra coisa é eu reconhecer que eu estou com muita raiva, mas eu não vou me deixar levar por essa raiva. São duas coisas diferentes. Talvez o nosso propósito ainda seja não se deixar dominar. O objetivo com a evolução é não sentir raiva. É entender que foi agredido, tá? Mas não se permitir invadir pela sensação da raiva. Eu evito a pessoa, fico indignado, mas não me deixo levar para isso. Porque a raiva, ela traz consequências. Ela traz consequências físicas. A Ana deu exemplo, que ela mexe com o nosso sistema nervoso, ele fica bagunçado, então pode vir dor de cabeça, pode vir problemas físicos realmente, e podem vir problemas emocionais. Ele é um dos motivos que pode conduzir à depressão. A raiva que você guarda muito, eu não posso falar, fica chato eu falar, eu não posso, ela deprime o corpo. A pessoa entra num estágio porque, às vezes, existe uma raiva, existe uma agressão que, às vezes, a pessoa sofre, que é muito silenciosa. E, às vezes, existe uma cultura, uma ambiência no lar, às vezes, nós, crianças, adolescentes, não chora, não reclama, não fala, né? Fica em silêncio, fica calado, engole o choro, e a pessoa vai engolindo a raiva, e ela vai se deprimindo.
ela vai trazendo algumas sequelas, quer dizer, a raiva vai saindo de outras maneiras, tá? Então, tem consequências, e a gente ainda pode colocar aí, se nós alimentarmos essa raiva, meu filho, o que tem de espírito desencarnado, louco para encontrar um raivoso, para se aproximar, para fazer a bagunça, não precisa ser nosso inimigo, nosso obsessor, às vezes é um espírito estranho a nós, mas se eu me deixo levar pela raiva, preste atenção. E nessa emoção da raiva, evidentemente, eu me deixo que a minha mente trabalhe nessa questão da raiva. Ele vai ver, eu vou me vingar, ele vai ver o que eu vou fazer com ele. A gente já imagina acontecendo as piores coisas, e essa energia é muito forte. E eu atraio para mim espíritos desencarnados, infelizes nesse sentido, que sentem há muito tempo esse mesmo tipo de sentimento. Eles são atraídos, porque eu sintonizei, olha, a tomadinha foi lá direto com esse grupo de espíritos. E eles podem se aproximar e potencializar a minha raiva. E começar a querer jogar ideias de como prejudicar essa pessoa, prejudicando automaticamente a mim mesmo, que eles não estão nem aí. Então, a raiva, ela precisa ser cuidada com talvez um auxílio psicológico, com um autoconhecimento que nos conduza a entender qual é a insegurança que está me conduzindo àquela raiva. Porque às vezes eu tenho medo, eu tenho uma insegurança, um medo de perder o que eu tenho, perder o afeto, perder a saúde, perder a juventude, o medo de ser humilhada, o medo de perder o cargo, o medo de não ser admirada, sabe? E nós aprendemos a ficar numa postura armada. A gente está sempre com a pedra na mão. O primeiro que ameaçar, eu jogo a pedra. Primeiro que ameaçar, eu jogo a pedra. Pessoa olhou torto, a gente já tem essa sensação. Então, eu entro num estado de raiva crônico aí. Existem pessoas que já vivem no estado da defensiva. A raiva é uma defesa. Se alguém falar alguma coisa contra mim, eu já respondo de uma maneira grosseira. Uhum. Por quê? Não está acreditando em mim? Acha que eu estou mentindo? É isso. A raiva está indo junto. Agora, imagina como é que uma pessoa assim vive no seu dia a dia. Existem pessoas que conseguem, no dia a dia, estar num estado de raiva, como se fosse a armadura dessa pessoa, tal a insegurança de alguma forma, sofrer por causa da atitude das outras pessoas. Isso como se defendesse antes do ataque acontecer, né? Exatamente, é a defensiva. Quer dizer, nós temos aquela raiva que a gente descobre, às vezes, que existem situações em que eu me desequilibro ali, mas são coisas pontuais, às vezes fica meses sem acontecer, né? Mas existem pessoas que, no dia a dia, elas já estão nessa postura armada, né? De qualquer coisa, a pessoa já dá uma ironia, uma resposta torta, Deus me livre falar uma coisa, uma opinião diferente, coisas simples da vida, e a pessoa não consegue trabalhar aquilo. Tem uma passagem, Ana, que é aquela passagem do credor incompassivo. É o credor que não teve compaixão, tá? Que ele fala de um rei bondoso, que resolveu, sem raiva, sem nada, simplesmente ele olhou as contas dele e disse, gente, esse pessoal tem que pagar minhas dívidas. Chamou as pessoas que tinham que dever e disse, faz tempo, vocês têm que me pagar. E tem um servo que ele devia 10 mil talentos. Gente, é o preço de um prédio de luxo, sabe? Eu já fiz uma vez a conta, um talento é uma loucura. É como se fosse 56 quilos de ouro um talento, é uma coisa monstruosa. Estava lendo nessas tabelas das moedas antigas. Ele devia 10 mil talentos. É claro que ele devia porque pediu do rei, né?
E ele não ia conseguir pagar, e o rei disse: olha, então eu tenho que vender você, sua esposa, seus filhos e as coisas que você tem para pagar pelo menos uma parte da dívida. Antigamente faziam isso, realmente, né? E ele implorou que fosse generoso, que ele ia dar um jeito de pagar. O rei, movido de compaixão, fez o quê? Perdoou a dívida. A gente observa aí que esse rei, ele estava sendo justo na cobrança, mas se moveu de compaixão e usou do perdão. E ainda tem mais uma coisa, mostrou desapego pelos bens. Então, como ele tinha essas virtudes de compaixão, de perdoar, de ser empático com o outro e de não ter apego a esses 10.000 talentos, você deixa para lá, vá ser feliz. Aí Jesus continua contando essa parábola, né? Dizendo que esse mesmo servo que foi perdoado encontrou os servos dele. Quer dizer, o servo tinha servos, que chamam de conservos. Esse conservo, em especial, devia para ele 100 dinheiros, 100 denários. Sabe quanto é um denário? Uhum. É o preço de uma diária de um trabalhador. Tá? Quanto é que nós pagamos para a pessoa que faz uma diária, uma diarista? Aí multiplica por 100. É um dinheiro que dá para pagar. Uhum. Né? Dá um jeito aí, pede um banco, um empréstimo e paga ali e pronto. É bem pouco, né? É. Quando ele encontrou o servo que devia 100 dinheiros, antes de falar, ele nem disse me paga, ele pegou o coitado pelo pescoço e sufocou o servo e me disse: me paga o que você deve. Vocês viram? Ele nem disse, já pode pagar, ele já pulou no pescoço e pediu para pagar. E o conservo se jogou aos pés do patrão e rogou e falou a mesma frase que o servo tinha dito para o rei: seja generoso comigo, que eu vou dar um jeito, eu vou te pagar. Mas o que o servo fez? Pegou o conservo e lançou na prisão e prendeu. A gente vai parar e a história continua. Depois vocês leiam lá para ver o final da história. Tá? O que a gente vê nesse servo? Que enquanto o rei tinha desapego, tinha compaixão, tinha virtudes, e esse rei utilizou isso com o servo, ou seja, o servo teve o exemplo, teve a oportunidade de aprender isso, o servo não aprendeu, ele não pegou essas joias para botar no coração dele. O servo tinha o quê? Medo. Depois do que ele passou com o rei, com o risco de ser vendido como escravo e perder tudo, quando ele viu o servo, a única coisa que ele tinha no coração era o medo desesperador. Mas ele já tinha sido perdoado, ele não precisava pagar o rei. Mas ele não trabalhou o medo. Ele não trabalhou o apego, ele não construiu a compaixão, ele não agradeceu ao rei fazendo o mesmo com quem devia. Então, o medo, ele vira inconsciente, né? Porque se ele fosse pensar, do que eu tenho medo? Eu não tenho mais dívida, 100 denários eu perdoo. Não, ele não conseguiu, ele continuou com medo inconsciente, como se sempre existisse uma ameaça se ele não tivesse aquele dinheiro. Ele não internalizou as virtudes que o rei ensinou. Então, ele é um desses que vai viver com uma postura armada. Eu não posso perder nada, eu não posso perder nada, eu tenho que ter, que a qualquer hora eu posso ser cobrado, né? Então, uma atitude preventiva que às vezes a gente traz, né, Ana? Você colocou uma coisa aí interessante, não tinha pensado nessa parábola aí, né? Ele que não trabalhou o medo se tornou muito mais severo do que o seu patrão, né? Do que o seu dono, sei lá. Uhum. Então, como a gente pode cometer injustiças quando a gente tem esses sentimentos inconscientes, dirigindo a nossa vida mais do que a gente possa pensar. Porque se recortasse a experiência dele com o patrão dele, poderíamos olhar só essa experiência, ele e o servo. Tá certo ele cobrar o servo? Certo, aspas, né? Não dessa maneira, mas certo. Mas acontece que ele já tinha sido absolvido da dívida. Então, esse estado de compaixão, ou seja, eu consegui me colocar no lugar do outro, né? Eu
Já estive no lugar do servo. O estado de compaixão ele só pode aparecer quando o nosso coração está puro, né? Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. A gente consegue ver Deus no outro. Ou seja, eu consigo ver o sofredor no outro, eu consigo ver o inseguro no outro, eu consigo ver no outro um alguém como eu em sofrimento. Eu tenho compaixão como Deus nos vê. Deus olha para a gente e vê isso. Nossa, quanta insegurança, nossa, quanta ignorância, né? Mas com o nosso coração não puro significa, não é o coração livre do mal que a gente ainda não pode, mas o nosso coração em tratamento. Se o nosso coração não está em tratamento, a nossa possibilidade de agir ignorantemente, ferindo os nossos irmãos, é altíssima, muito alta. E eu queria citar uma página que eu li essa semana que tem tudo a ver com o que a gente está conversando hoje aqui. Eu abri ao acaso Caminho, Verdade e Vida, do Emmanuel. O título da página era Renunciar. Eu achei bom para gravar o programa Palavras para a Alma, que continua no ar, viu, gente? E aí eu fiz um programa sobre renunciar. Mas olha o que Emmanuel trabalha nessa página. Ele pega uma citação de Mateus, em que Jesus diz que a gente precisa renunciar pai, mãe, irmão, mulher, filho, terra, por amor a ele. E aí Emmanuel vai dizer assim, nós temos que sair do sentido literal, e Jesus não está dizendo abandona a família, tanto é que a gente tem honrar pai e mãe, né? Tanta coisa importante falando da importância dos laços familiares. O que é que Jesus está dizendo? E aí Emmanuel vai construir a ideia dizendo assim, o que a gente tem que renunciar é a expectativa que a gente tem sobre essas pessoas. Não é as pessoas, mas o que a gente espera delas e que elas não podem dar. Então, quando a gente espera do pai, da mãe, do irmão, do filho, do servo, do amigo, do empregado, do funcionário, do vizinho, o que eles não podem ser, eu espero porque eu estou carente, eu estou precisando. Mas o outro pode realmente dar o que eu quero que ele me dê? Porque a gente acha que o outro não dá porque não quer. Quem dera que fosse isso, entendeu? As pessoas não dão porque não tem para dar. Até mesmo aquele que dá porque não quer, tem ali alguma ferida na frente que não permite ele ser generoso. Então, o que Emmanuel está aconselhando é o que é preciso renunciar? Nossas expectativas sobre as pessoas que a gente se relaciona, de se comportarem como eu necessito. Isso dá muita raiva, porque eu queria que o outro me desse o que eu preciso, que fosse educado, que fosse gentil, que não fosse egoísta, não é? Que fosse generoso, que fosse compassivo, como esse servo, nessa história. Enfim, a gente espera do mundo, das pessoas, o que a gente precisa, beleza. Mas, efetivamente, o mundo, as pessoas, podem dar o que a gente precisa? E se a gente trocasse de lugar? Será que a gente consegue dar para os outros o que eles precisam que a gente dê? Ou será que a gente dá o que nos é possível dar? Então, pessoas que estão cronicamente na raiva, estão cronicamente na insatisfação. Estão sempre irritadas. Está sempre faltando para elas. E por que está faltando? Ela não sabe o que está faltando. Mas sente desconforto, desconforto, desconforto. E está sempre bravo, está sempre mal-humorado, está sempre irritado, está sempre estressado, está sempre esperando que o mundo possa atender essas necessidades tão grandes. Então, se a gente quer dar um passo, nós aqui estamos conversando com você que sente raiva, mas e se você convive com alguém que é raivoso? O que é preciso? A pergunta boa que você pode fazer para quem está com raiva é: o que você está precisando? Não adianta dizer para quem está com raiva, fica calmo! Não adianta. Para quem está com raiva, ele está pedindo emergencialmente alguma coisa, ele está no desespero, ele não está num lugar legal. Então, o que você está precisando, meu irmão? O que você está precisando, minha irmã? O que é que você está precisando? Porque senão a raiva vira revolta. Aí na revolta fica mais difícil da gente cuidar.
né? Então, são estados de alma, gente, que são estados emergenciais. Uma coisa é sentir raiva hoje, acabou. Outra coisa é eu estar permanentemente na raiva. Virou, mexeu, eu tô com raiva. Virou, mexeu, eu tô com raiva. Para mim, revela alguém que está num grau de carência, de insegurança muito grande. Antes de você classificar ele de uma pessoa doente ou qualquer coisa parecida, olhe e vê, nossa, é alguém que não conseguiu ainda acalmar-se, saciar-se, ganhar segurança, ganhar tranquilidade, não consegue acessar esse estado da alma. Então, perguntar o que precisa é uma boa pedida, é um caminho. A gente poderia dizer que, no fundo, até desse medo da perda, está uma carência profunda que a pessoa sente. Acho. Né? Porque muitas vezes nós nos tornamos exigentes, porque a gente tem um buraco tão grande de falta de amor dentro de nós, que a gente exige ser amado, exige que as nossas vontades sejam feitas, exige que Deus atenda todas as nossas preces, exige que os espíritos lá do nosso centro espírita visitem a nossa casa e resolvam os nossos problemas, exige que a nossa família seja perfeita e que eu seja o centro daquela família. Por quê? Porque eu estou exigindo isso, porque sem isso eu morro, eu estou carente, a pessoa sente que está faltando alguma coisa. Nós encontramos na vida da gente várias pessoas que sentem esse vazio, falam, verbalizam que é tudo sem graça, que a vida não tem graça, e reclamam de todo mundo que não está aos pés dela para servi-la, que ousam fazer alguma coisa por conta própria, que não a envolvam. Então, como a gente não tem como resolver a vida dessas pessoas, mas a gente tem condições de olhar para dentro de nós. Até que ponto eu sou exigente? Até que ponto a minha raiva não me manifesta no grito, mas eu saboto a vida das pessoas que eu amo para que essas pessoas não se afastem de mim? Sabia que existem mães que sabotam os filhos para que os filhos não consigam trabalhar, para que consigam passar a semana em casa? Que sabotam os namoros para que eles não corram o risco de abandonar, na ideia dela, abandonar a própria mãe porque vai se casar com a namorada. Entendeu? E destroem. E existem filhos com 60 anos que ainda vivem dependendo mesmo das mães. Com certeza. Com certeza. Imagina o buraco dessa mulher, a carência que ela traz. Então, às vezes, nós somos essa pessoa que estamos querendo que tudo nos sirva e que tudo nos atenda. E aí a gente tem que ver que medo é esse que eu tenho de assumir a minha vida e eu me fazer feliz. Será que não está faltando alguma coisa? Será que não está faltando? Jesus tem umas falas interessantes, sabe assim, aquelas falas que passam batido? Teve, por exemplo, aquela história da ressurreição da filha de Zairo. Uhum. Jairo, Talita, eu acho. Não me lembro. Talita. Que Jairo foi e estava querendo que Jesus fosse lá curar a menina, porque a menina havia morrido, né? Na ideia deles, ela já havia falecido. E Jesus observa que ele estava ansioso, né? Então, Jesus ouviu o que se dizia e disse a ele: não temas, apenas creia, não temas. Tenha fé. Então, Jesus coloca algumas vezes como um remédio, uma cura para o medo, a fé. Teve uma vez que Jesus, essa aí eu não ia aguentar também, não, que Jesus andou sobre as águas, né? A gente ouviu essa história. E aí, Jesus, para que chamou Pedro, né? Vem, Pedro, vem aqui. O pessoal estava no barco e Jesus em cima lá da água, né? Isso aí, na Gênese, tá, de Kardec, ele explica esse fenômeno, tá? E aí, Jesus falou, eu vou, né? E Pedro começou. Quando Jesus chamou,
Pedro conseguiu caminhar. Só que Pedro sentiu medo. Medo do vento, se eu não me engano. Quando ele sentiu medo, ele começou a afundar. Olha, aqui a gente está dando um exemplo de... aconteceu, isso não é história de Jesus, isso é um fato, né? De como o medo freia a nossa vida, de como o medo freia até nos fenômenos mediúnicos, até no fenômeno de manipulação dos fluidos. E aí Jesus falou, Pedro, não tenha medo, sou eu, Jesus. E aí segurou na mão, quando segurou, deu segurança a Pedro, aí disse, homem de pouca fé, por que você duvidou? Então, existem várias colocações. Você está com medo porque não tem fé. Você não está com medo porque não está crendo. Então, às vezes, os nossos medos de ficar sozinho, ficar sozinha, de não ter ninguém, de não ser amada, de que a vida não vai dar certo, que o futuro é perigoso, esse medo é falta de Deus. Falta de acreditar que existe um divino, que existem leis que regem as nossas vidas ao ponto de nós podermos dizer, está tudo certo. Mesmo aquilo que aos meus olhos não é o que eu gostaria de ver, está certo. Porque se Deus permite que ocorra, no fundo disso que parece ruim, existe um bem que vai acontecer. Talvez falte essa fé, Ana. Faz sentido isso? Nossa, faz super sentido, porque o grande trabalho da gente com medo é a gente estabelecer a confiança. Confiança é fé, né? Para a gente poder sair dos medos, a gente tem muito medo, e é natural que a gente tenha medo mesmo. Nós estamos no mundo de prova e expiação, nós estamos na segunda classificação dos mundos, nós somos muito imaturos. Então, a gente tem muito medo de muita coisa. Temos medo de separação, medo de humilhação, medo de não pertencer, medo de não existir, medo de perder a identidade, medo de não ser amado, medo de não ser feliz. Nossa, a gente tem medo até não poder mais. Esse tanto de medo que a gente tem, que é uma falta de confiança em Deus, na vida, nas pessoas, falta de confiança na gente, é a fé. Para a gente construir a fé robusta e divina, como está no Evangelho, é uma construção. Então, a gente vai ganhando fé na gente, vai ganhando fé na vida, porque fé não é certeza. Certeza a gente não tem, as coisas da vida, a gente não tem certeza na vida. A gente só tem certeza do que já passou. Eu tenho certeza que aconteceu isso. Mas não temos certeza do que vai acontecer. Isso não está sob nosso controle. Isso não está sob nosso poder. É Deus que sabe o que vai nos acontecer. Então, o que a gente pode confiar? Que o melhor vai acontecer. Pode não ser o que eu quero que aconteça, que isso é muito diferente. Acontece aquilo que é o melhor para o seu amadurecimento, o que é melhor para o seu crescimento, desde que você esteja também tendo atitudes confiantes, digamos assim, atitudes positivas de investimento saudável na vida, o melhor vai te acontecer. Se você não complicar, o melhor vai te acontecer, né? Eu agora me lembrei de uma mocinha que eu conversei, uma adolescente muito interessante essa semana, que ela queria tomar uma decisão que ela sabia que era inadequada. Mas ela queria aquele, porque é muito próprio da adolescência a gente experimentar caminhos complicados, né? Porque a gente está tendo experiência de vida ainda. Então, ela sabia que aquela atitude não era muito boa, e aí ela disse assim, mas aí eu fiz uma prece para Deus, que se isso não fosse o meu caminho, que acontecesse alguma coisa e me pedisse de fazer tal coisa. Eu achei muita graça disso. Eu disse, então você terceirizou o livre-arbítrio, né? Porque o livre-arbítrio é seu. Você vai responder pelas consequências das suas ações. Então, assim, Deus não vai tirar a sua chance de decidir. Aliás, ao contrário, ele já te deu a chance de decidir. Não é para terceirizar. E é tão interessante porque ela queria terceirizar aquela decisão, né? Então, nós temos muito medo de errar.
Porque a gente tem medo das consequências das nossas ações, né? Então, para a gente poder confiar, soltar os nossos apegos, nós vamos precisar de um exercício, né? Um exercício diário, da experiência mesma que faz isso. Então, quando as coisas não acontecem como eu quero, dá raiva. Por um outro lado, essa sua raiva significa, bom, esperar a raiva passar aqui para eu poder tomar uma atitude melhor, porque o que a gente decide na raiva geralmente não dá certo, não. A raiva não é boa conselheira. Você recebeu um WhatsApp que te deu raiva, não responde. Respira. Responde daqui a pouquinho. Então, os espíritos sempre dão esse tipo de conselho, da gente não tomar decisões por impulso, porque vem de uma região da nossa alma muito estreito que vê curto. Quando a gente está muito tomado por um sentimento, seja ele qual for, a nossa visão das coisas fica assim, bem pequenininho. Então, a gente não enxerga desdobramento. Então, quando a gente respira, daqui a pouco eu respondo esse WhatsApp. Isso é para você poder ter alargamento de volta do teu olhar. Então, você vai conseguir enxergar mais opções. Então, não tomar decisões com raiva. É importante isso. Se você puder adiar, é melhor, para você ter mais condições de tomar decisões positivas para você. Tem uma pessoa que perguntou aqui, em que momento que deve perguntar para o outro que está com raiva, o que ele precisa? Na hora da raiva, pode perguntar. Na hora da raiva mesmo, isso acalma muito quem está com raiva. Mas o que você está precisando? Eu estou precisando de silêncio. Então, ok, eu vou resolver isso. Né? Então, quando a gente pode ajudar quem está no extremo desespero, porque ele não está conseguindo promover aquela ação que está precisando tanto, né? Então, se a gente for com o coração, querendo ajudar quem está com raiva, essa pergunta é uma pergunta boa. Agora, se você também está com raiva, não vai ser bom perguntar isso, não. Você precisa estar bem para perguntar isso. Então, eu fico aqui pensando, um adolescente sente raiva de coisas tolas, mas não aceita ser contrariado. Como aconselhar? A raiva vai passar com essa fase? Olha, provavelmente vai passar, porque é próprio da adolescência não aguentar o não. Aliás, a adolescência é o grande aprendizado do não. Porque a gente, quando é criança, as crianças já nem sei, gente, as crianças de hoje estão tão diferentes, mas a infância é um lugar em que a gente tem maior grau de obediência aos pais, né? E se não tem, os pais precisam fazer seus esforços para que seja. Porque as crianças precisam dos limites e dos asseguramentos dos adultos para que possam ter saúde mental. Criança sem limite não é livre, não é. É adoecida. Todos nós, sem limites, a gente fica doente. Então, pensa, sem limite para comer, sem limite para dormir, sem limite para trabalhar, onde é que a gente vai parar? A gente fica doente. Então, criança precisa de limites, sim. E na infância, esses limites são bastante estreitos. E à medida que aquele espírito, que é uma criança corpórea, mas é um espírito adulto, gente grande, à medida que vai amadurecendo, vai conquistando mais liberdade de decisão. Tem que conquistar, eu não posso dar. Ele conquista a liberdade na nossa relação. Então, por isso que tem filhos que conquistam essa liberdade mais cedo do que outros. Cada espírito tem um nível de amadurecimento diferente. Eu não posso dar a mesma liberdade para todos os filhos só por causa da idade cronológica, porque os espíritos não são iguais em termos de amadurecimento. Tem adolescente que com 15 anos, ele tem um estado emocional, um amadurecimento emocional, que a ele é permitido mais coisas do que outros adolescentes de 15 anos que não pode isso, que escorrega, desliza muito seriamente. Então, eu preciso dosar esses sims e esses nãos, né? E é interessante, porque se não é feito isso que você disse, a criança e o adolescente depois podem entender isso como indiferença. Meu pai podia fazer o que eu queria, porque ele não estava nem aí.
Se eu quisesse comer só porcaria, eu comia, que eles não estavam nem aí. Me largavam na televisão, no joguinho lá, para eu ficar quieto. Eles depois, eles vão fazer uma leitura de que ele não era amado, que queriam que ele ficasse quietinho, ficasse calado e não desse problema. E isso pode se transformar não só num processo de baixa autoestima, né, de não querer ser amado, como ele pode desenvolver uma raiva por achar que ele não teve o que queria. É impressionante, quem tem filho sabe que quando nós dizemos um não, sem raiva, sem grito, e explicamos, você não pode sair por isso, você não pode comer isso por isso. A criança chora, mas a criança não sente raiva. Ela continua, depois ela esquece e ela toca a vida. E ela vê isso como cuidado. Né? Então, amor. E amor. Se você tem uma criança que esperneia, que grita, deixa as crianças expressar a raiva dela, desde que ela não se fira e nem fira ninguém, tacar coisa nos outros, sem noção, não. Mas é importante que a criança possa expressar suas emoções. Por quê? Porque quando somos crianças, nós não temos condições cerebrais de autorregular as emoções. Uma criança tem as emoções, as expressões da emoção desregulado mesmo. E nós vamos ajudar a criança a construir os recursos de autorregulação. Então, a gente fala para ela assim, respira, filho, respira. Vamos junto aqui com a mãe, ó. Vamos devagar, a gente vai dar conta disso. Eu sei que você está com raiva. Não é para dizer para a criança não fica com raiva. Eu sei que você está com raiva, eu já entendi que você está muito aborrecido, mas isso aqui não pode. Então, quando você pode escutar o mal-estar que a criança está sentindo, porque antigamente diziam-se para a criança assim, engole o choro, né? Graças a Deus a gente não fala mais isso, porque a gente está admitindo que as crianças não têm condição de regular suas emoções próprias. Ela está aprendendo com você. Agora, se ela assiste você ter ataques de raiva, por que ela não vai ter os dela, né? Então, educar filhos é também se autoeducar. Então, é muito importante que eu possa, junto de uma criança, de um adolescente, ajudá-lo a regular suas emoções. O choro, a raiva, né? Isso é super importante. E existem algumas terapias que a gente tem plenas condições de fazer conosco e com as nossas crianças, por exemplo, a terapia da prece, né? E esses conselhozinhos, quem dá também muito é a Joana de Ângeles. Ela fala que na raiva, a oração, a prece e a meditação faz com que a gente se reconecte com alguma coisa melhor, com uma sensação de paz que nós temos condições de acessar dentro de nós, de que cultivar boas leituras, e a gente passa das boas leituras para a escolha dos filmes, de criar no nosso lar uma ambiência mais tranquila, dentro do possível, né? Chega de filme da Serra Elétrica, tá? Não estou dizendo que é proibida que vai para um brau, não, mas é porque nós... Filme da Serra Elétrica, que doideira! Eu nunca tive coragem. Aquele do palhacinho, do bonequinho mal, do brinquedinho mal. Meu Deus do céu! Aí você põe a criança, olha, mas é um brinquedinho para assistir, sabe? Nós, as crianças, nós somos espíritos que já trazemos nossos traumas do passado. Muita da raiva, do medo, da carência não foi construído agora, foi construído antes. Então, que sejam filmes que acrescentem, que sejam leituras, histórias que acrescentem, olhar o que as nossas crianças estão lendo, propor... Gente, dentro do Espiritismo tem uma gama de livros infantis maravilhosos, assim como tem para adultos, né? E a Joana coloca a bioenergia. Gente, a energia que vem de nós, esse nosso magnetismo, que às vezes é auxiliado pela espiritualidade que a mãe pode fazer. A criança está angustiada, está com raiva, não sabe? Dá um passe na criança.
Ou seja, emite a sua energia, faça você a oração quando sua criança, seu adolescente estiver dormindo. Peça por ele que nós temos essa energia em nós. E quando é preciso, a espiritualidade vinculada ao nosso lar potencializa ou também joga energia da espiritualidade para que chegue lá, para que ela trabalhe esse emocional durante a noite. Uhum. E aquilo que a Ana falou, respira. Nós estamos ensinando quando a criança estiver nervosa, estiver com raiva. Não, não, meu filho, venha cá, eu entendo, eu aceito a sua raiva. Às vezes diz, realmente o que o colega fez para você está errado. Exato. A gente vai tentar resolver isso, mas a raiva está fazendo mal. Respira. Você está ensinando para a criança o autocontrole. Espera aí, então eu posso controlar isso que eu não gosto de sentir. E até porque, se ele foi desrespeitado por um coleguinha, ele está precisando de respeito. Então, quando você diz para ele, realmente, você foi desrespeitado, realmente seu coleguinha agiu com você de uma maneira que não foi legal, você tem toda a razão de sentir raiva. Agora, vamos respirar aqui, eu e você. Exato. Né? Queria falar mais uma coisa sobre a raiva em termos espirituais importante. Sabe a mania que a gente tem de criticar? Que a gente critica, isso é raiva. Não tem cara, né? Não tem cara de raiva. Isso é raiva. Porque você, quando critica mentalmente, você pode não falar, mas você critica aqui. Vocês conhecem essa frase, né? A gente peca por palavras, atos e pensamentos, né? Pecar no sentido assim, de se desviar do que é saudável. Então, assim, quando você critica mentalmente alguém, vamos imaginar que você está criticando o seu vizinho. Seu vizinho que ouve funk dia e noite, que fica na sua cabeça e que o condomínio não resolve. Quando você critica, você entra na faixa vibratória de quem? Não é de Emmanuel, nem de Anjos. Pois é. Você entra na faixa vibratória dos obsessores daquela pessoa, que também quer prejudicar, que também tem raiva dela. Que também a odeia, que também quer que ela seja odiada pelas pessoas em torno. Então, a gente faz um contrato de comodato, um condomínio, com espíritos que não tem nada a ver comigo. Mas eu tenho semelhança de conexão. Aí eu abro um processo no condomínio, aí eu encho o saco do síndico, aí eu faço reclamação não sei aonde, tem um processo judicial. Olha só a roda viva que você entrou num assunto que não era nem seu. E aí você vai buscando justiça, você critica, você não deu nenhuma explosão, mas olha a roda que você entrou por causa disso. E aí você está com uma perturbação espiritual na sua casa que você não sabe como é que isso aconteceu, já que você estava certo. Compreendeu a história do crítico? Então, assim, as pessoas que são críticas, que são perfeccionistas, que são muito corretas, que querem justiça, elas estão sob essa energia, sobre essa vibração. E ela vai tendo desdobramento. Aí você vai prestar atenção, como está descrito no livro dos médiuns, que é impressionante. As pessoas muito críticas, muito rígidas, todo lugar que vai tem confusão. Porque esse nível de insatisfação das coisas certas, eu quero as coisas certas, e se a gente vai argumentar, a pessoa ainda diz assim, mas eu estou querendo as coisas certas, é por isso que o mundo está desse jeito, porque ninguém conserta, porque ninguém reclama. Mas a pessoa nunca está bem. Está sempre com esse fígado inchado, sabe? Isso é raiva. Raiva. Então, talvez essa pessoa precise chorar. Talvez essa pessoa precise de um colo, mas ela não sabe que precisa disso. Então, precisa de algum tipo de acolhimento se ela permitir. Mas se ela não permitir, e se ela tiver algum tipo de abertura para você explicar isso, eu explico. Falo, olha, você está com tanta raiva do fulano, você está criticando tanto fulano, às vezes a pessoa diz assim para mim, eu não estou com raiva, eu estou magoado, que é a mesma coisa. É a mesma coisa. Só conta a palavra. Em vez de ser com R, é com M. Não é raiva, é mais. Mas ela está nessa vibração. Digo, mas olha só. Você está mais perto dessa pessoa do que você podia imaginar. Essa pessoa que você está tão bravo
que você está chateado, que você está aborrecido, você está casado com essa pessoa. Você não para de falar dela. Você já criticou ela de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Será que não está na hora da gente poder mudar um pouco o ponto de vista? Aí agora eu entendo melhor por que Jesus diz: orai por aquele que vos persegue e calumnia. Sabe por quê? Para você parar de ficar casado. Porque quando você ora, você muda a sintonia. Pronto, rompe. Você pede: Jesus, protege esse fulano que ouve funk noite e dia. Né? Que os espíritos de luz possam encontrar alguma possibilidade de amparar. Que eu não me sinta em condições de apoiar e de ajudar. Me ajuda a ajudar. Então, quando você faz uma oração que é orar por aquele que te persegue e calunia, você perdeu aquela conexão que te deixava enlouquecida e adoecida igual ao outro, que você tanto critica. Então, gente, cuidado com esse lugar de eu tô certo, é justo, é correto. Cuidado com esse lugar. Às vezes ele é uma tentação que está te levando para lugares muito lesivos e adoecidos, né? Não quer dizer que você não esteja certo, mas cuidado pela paixão, né? É o arrastamento das más paixões desse lugar de que eu estou com a razão, e isso aqui. Bora respirar, vigiar e orar. E até, né, Ana, entender por que que algumas condutas a gente presta tanta atenção e chama tanto a atenção da gente ficar com raiva porque a pessoa tem aquela conduta, mas o outro tem outro tipo de conduta torta que eu não estou nem aí. O que que tem dentro de mim, ou pelo que eu passei, ou o que eu já fui, que quando eu vejo naquela pessoa eu fico com raiva, aquilo me incomoda, mexe comigo, entendeu? Já viu a história? Que é muito comum em novela, nas mais antigas, em filme, a história das puritanas, né? Das irmãs que ficavam na janela só reparando as meninas. Olha que ela não presta, olha, entrou alguém na casa dela, olha a roupa daquela. E só isso chama atenção. Às vezes mostra um conflito mal resolvido que eu estou só abafando na área da sexualidade, em que eu estou mutilando, em que eu, talvez por ter dado errado no passado, eu estou com medo, em vez de eu entrar no equilíbrio, eu vejo aquilo como uma coisa mais horrível, mas fico prestando atenção em todo mundo que tem aquilo que ainda é uma chágua mal resolvida em mim. Então, nossa, que babado fortíssimo, Sâmia. Mas serve para a gente refletir. Que o outro pode estar se comportando de acordo com o desejo reprimido que eu tenho. Desejo reprimido. Caramba, nem eu tinha pensado nisso, pode crer. Muito verdade isso. E aí eu fico super grudado naquilo, né? Olha lá o decote dela, olha lá não sei o que dela. Está ficcionado naquilo, vamos prestar atenção. É claro que eu não estou falando do vizinho que põe poxa, em plena quinta-feira para descansar, que a gente quer dormir até tarde, ele resolve acordar às 6 horas da manhã e botar o som bem alto. Não tem nada a ver com fixação, tá? Sim. Não, é de compreender uma raivinha, né? Claro, não, super compreendido. Então, bora chamar a Denise? Vamos embora que está passando. Está na hora. Gente, eu concordo com a Edna. Impressionante tantas as dimensões da raiva. É verdade. É incrível isso. Edna falou tudo agora. E, gente, olha só, a Sâmia tocou nesse assunto e no livro Conflitos Existenciais, também de Joana, olha o que ela fala sobre o capítulo 3, Raiva. Joana diz o seguinte, olha a dimensão, como diz a Edna. A raiva produz uma elevada descarga de adrenalina e cortisol no sistema circulatório, alcançando o sistema nervoso central, que se agita, produzindo ansiedade e mantendo o sangue na parte superior do corpo, no que resultam diversos prejuízos para as organizações física, emocional e psíquica. Repetindo-se com frequência, produz o endurecimento das artérias e predispõe vários distúrbios orgânicos. Olha o que a raiva alcança, gente. O que a raiva alcança? Mexe todo com o nosso sistema circulatório,
sistema nervoso central e endurece as artérias. É isso que mais me impressionou. Olha só. E olha, tem pessoas que têm acidente vascular cerebral, infarto, porque não pôde cuidar da raiva. Eu queria só ressaltar que a gente está dizendo aqui, não é para você não sentir raiva, é para você cuidar da sua raiva. Cuida de você. Não deixa isso ser maior do que você. Do que você. Exato. Dominar, né? Isso. Dominar e eternizar. Isso. E esse contrato que você falou aí da crítica, né? Porque quando você começa a criticar, você meio que entra em contato com o obsessor do outro. Aí ele acha que você é comparsa. Opa! Isso! É isso aí. Opa, encontrei um amiguinho. E encarnado, né? Comparsa. Encarnado, que pode falar da pessoa, que pode fazer mal para a pessoa. É tudo que eu quero, porque já que eu não estou tendo muito acesso, eu tenho mais um para me ajudar. E aí começa a também incutir em você mais raiva, a ponto de, como diz a Ana Tereza, abrir um processo e fazer aquele escândalo todo de condomínio, como a gente vê por aí aos montes, né? Nossa. Olha que tipo de companheiros espirituais que a gente, de repente, ganha por causa de uma crítica, de uma raiva, né? Gente de Deus, isso é... Antes de brigar do lado de fora, pergunto, por que isso está me dando tanta raiva? Eu estou sentindo falta de quê? Estou sentindo falta de afeto, estou sentindo falta de reconhecimento do meu valor, estou sentindo falta de respeito. O que está pegando aqui? Nós temos comentários e temos perguntas também. Então vamos lá. Vamos lá para a primeira. A primeira é da Bianca. Ana e Sânia. E quando sentimos pouca raiva, como fica isso? O que faz, Sâmia, com pouca raiva? Sente. Primeiro, você não vai se machucar por causa disso, já chega a raiva, né? Você está sentindo, você reconhece. Quando você diz que é pouca raiva, é aquela raiva que a própria Joana diz, que sentir raiva no nosso estágio é natural. O que não é natural, eu me segurar ela e não querer largar mais. Sentir pouca raiva significa, fiquei com raiva, mas já passou. Essa é a proposta. No nosso estágio, a proposta é essa. Ela vem, eu entendo, aceito que ela vem. Não, eu não estou com raiva, não adianta. Eu aceito que ela vem, agora eu vou trabalhar para que eu me liberte, porque sou eu que vou me libertar. Ah, mas ele merece que eu sinta a raiva dele. Não vai mudar nada para ele. Quem vai sofrer tudo isso aqui que a Denise falou não é ele, sou eu. Já pensou se o outro que sentisse? Mas nós. Aí é outra coisa, mas não é, né? A gente tem que decidir. Ou eu vou sentir raiva, ou eu vou ser feliz. E olha, nós somos espíritos imortais. Você passar a eternidade sentindo raiva, mágoa, depressão, rancor, menos-valia, não vale a pena. Então, a gente tem que começar a se libertar dessas pedras emocionais para ser leve na vida, tá? Para desapegar do que não faz sentido, para deixar as pessoas irem quando elas quiserem ir e ser mais feliz. E tá sempre atento para esse tipo de raiva, né? Você acolhe, aceita, mas fica atento para ela não permanecer. Isso. Né? Porque de repente a gente começa a alimentar e não está percebendo que está alimentando aquela raiva, gente. Isso. Né? Então a gente tem que estar muito atento para essa raiva passar logo de uma vez. Eu queria acentuar também uma coisa gozada que acontece com a raiva, quando alguém te conta sobre outro. E você fica com raiva desse outro. Você não estava nem na cena, e você fica com raiva desse outro. Você compra a raiva do outro assim de graça, né? Isso. Cuidado com isso, cuidado com também, isso. O outro está contando uma coisa que é absurda e não sei o que, mas não é a sua situação. Não entra nessa vibe, não. E cuidado com a raiva que a gente começa a nutrir pelas notícias, né? Por pessoas que a gente nem conhece, nunca conversou, nunca conviveu, tá cheio de youtuber, você liga num, tá falando bem, chega no outro falando mal da mesma pessoa, e a gente começa a comprar tudo e simplesmente engolir e desenvolver verdadeiros ódios por pessoas que não é a proposta de ninguém.
Isso aí. Então a raiva dá e passa. É para passar. Ela é passageira. Exatamente. Daí passa. Boa noite, diz a Vera. Fico com muita raiva pelo fato do meu esposo não acreditar que precisa modificar a alimentação por conta do diabetes, esteatose hepática e pressão alta. Muita raiva por continuar fumando. Tá igual você, Ana Maria, com seu É marido. igual a mim. Vera, você está com medo dele morrer, Vera. Perder. Entre em contato com o seu medo de morrer dele. Que você vai ficar sozinha, que você vai ficar sem ele. É isso que está doendo. Ele vai ser mais tocado se você falar sobre esse seu medo que ele morra do que você ficar brigando porque ele não se alimenta direito. Então você possa dizer, olha, marido, cada vez que você come mal, que você não se alimenta legal, meu coração dói porque é menos tempo que você vai passar com a gente. Esse caminho que você está tomando me deixa muito triste. Muito triste. Eu não queria que você morresse cedo. Mas você tem o direito de decidir seus caminhos, mas eu só queria que você soubesse quanto me dá medo que você se vá. Isso é outro tom de conversa, sabe? Porque ele está numa rota de destruição. Ele deve ter os motivos dele, eu não estou aqui para julgar. Ele está numa rota de destruição, de falta de autocuidado. Eu não sei por que ele está nessa rota. Eu sei que ele não está aí porque ele quer. Ele está nesse caminho por ignorância. É isso. E Valneide diz assim, boa noite, meninas. Estou há 2 meses passando por uma situação que me deixou completamente fora de mim. E isso está me deixando doente. Mas, graças a Deus, essa doutrina maravilhosa está me curando. Olha que coisa boa. Ô, Valneide, você está fora da casinha? Eu imagino. É isso, né? É uma situação em que você perdeu, você não está conseguindo ficar no seu lugar, né? Mas pedir ajuda a Deus, né? Para te ajudar a conquistar de volta seu equilíbrio. E a Sirlene, Sânia, diz assim, eu sempre que eu fico com raiva do meu marido, me vem na mente essa parábola. Do marido aqui tá. A parábola do servo compassivo. Que bom, que bom. Olha, a Dolores concorda. Ana, meu vizinho adora música muito alta e isso me dá um grande incômodo, para não falar raiva. Não dá raiva. Pode dizer que você está com raiva, dá uma raiva, não é nada disso, né? A gente não pode confundir uma coisa, gente. A gente acha que a gente está com raiva, então eu vou lá, eu falo, eu reclamo. Aí eu não estou com raiva, então eu não vou lá, eu não vou falar, eu não vou dizer que incomoda. Hoje nós estamos falando de raiva, nós estamos falando de atitudes. Evidentemente, existem pessoas que a gente tem que chegar lá e dizer, fulano, está incomodando. Entende? Você não pode baixar, por favor, o som, porque isso é um direito nosso, e isso é lei. Então, tá naquele horário em que não se pode mais botar som alto, não pode ter som alto e ponto. Às vezes está no outro horário que pode, mas nós não estamos bem, temos alguém em casa que não está bem, tem alguma situação, pede. Geralmente a pessoa ouve. Né? Mas só que às vezes nós temos uma timidez em que a gente só consegue agir em situações que estão nos prejudicando quando chega na raiva. Aí a raiva passa, aí a timidez cala a boca da gente. É como se a raiva desse uma força, Sâmia. Deu uma força, agora eu falei, foi tudo. Pronto, falei. Por que não falou antes sem a raiva? E aí fala de uma maneira maneirada, né? Tranquila. Aí a gente tem que treinar esse equilíbrio aí. É como se a gente esperasse a coisa ficar insuportável para se sentir no direito de reivindicar. Para explodir, né? E aí a gente fala de um jeito que não é legal, fica mais difícil de conquistar as coisas. Aí se a gente falasse no início do mal-estar, talvez fosse mais eficaz. Né? Exatamente. Gostei da frase da Marjorie. A raiva é o veneno que tomamos sozinhos.
Ó, mas aqui, eu não sei não, vou completar a sua frase aí. A gente, quando tá com raiva, contamina as pessoas em volta, viu? A vingança é que é um veneno que você toma sozinho, mas a raiva contamina o ambiente todo. Uma pessoa raivosa, ela tumultua um trânsito. É Entendeu? verdade. Então, assim, o veneno que toma sozinho é o da vingança. Esse aí é total. Porque, como a gente conversou, a raiva pode levar à vingança. Né? Quando você não está conseguindo resolver, aí você só fica satisfeito quando a vingança vem. Né? E olha o que a Andresa disse que legal, olha. Uma vez ouvi o Haroldo Dutra dizer que os sentimentos ruins devem ser tratados como visita. Passa umas horinhas conosco, toma um chá e a gente deixa ele embora. Adoro isso sempre. Muito a raiva dá e passa. O que não pode é sentir culpa porque está sentindo raiva. Que aí isso, é pior. O problema é quando quer morar com a gente. Enquanto estiver tomando só um chá e ir embora, tudo bem. Agora, querer morar com a gente é problema. O Edson pergunta: quando a raiva surge, ela está revelando uma injustiça real ou algo dentro de mim que ainda precisa ser compreendido e transformado? É possível que esteja acontecendo uma injustiça real, sim. E junto dessa injustiça real, algo ainda precisa ser compreendido e transformado. Mas nem tudo que precisa ser compreendido e transformado é de verdade uma injustiça real. Entendeu? Eu vivo contando história de Uber, né? Uma vez eu peguei um Uber e aí o motorista falou assim: ainda bem que a senhora veio rápido. Eu falei, é mesmo? Não, tem pessoas que demoram. Aí eu falei assim, mas nesses casos a gente escreve assim, descendo, né? Porque às vezes a gente pede Uber e a gente ainda está em casa, ainda vai pegar o elevador, e aí, né? Aí ele disse o seguinte, descendo não, tem que botar bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Se não escrever bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, eu não fico. Olha, gente, eu fiquei assim, meu Deus, eu já escrevi várias vezes descendo sem escrever bom dia, boa tarde, boa noite. E aí eu falei para ele assim, mas moço, às vezes a gente está tão apressado que não dá tempo de escrever bom dia, estou descendo. Né? Ah, não, isso é um desrespeito, uma desconsideração. Pensa o quê? Só porque eu sou Uber, eu sou obrigada a ficar esperando aqui embaixo? Olha aí. Meu Deus. Aí eu fiquei pensando, olha o que dá raiva nele. Exatamente. Isso não é uma injustiça, entendeu? Sim. Mas olha o que dá. Ele lê. Porque a pergunta é sempre uma injustiça ou é uma coisa sempre mim? Pode estar acontecendo uma injustiça mesmo, e aí tem algo dentro de você que também pede ajuda para ser transformado. Mas, às vezes, não é uma injustiça, é como eu leio aquela circunstância. É algo que eu preciso transformar. Porque ele entende que as pessoas estão tratando ele com desconsideração. Ele lê assim. E não, absolutamente não foi minha intenção, nem de alguém que escreveu descendo. Mas ele sente como sendo. Isso que dá raiva nele pede terapia. Isso acontece. Desculpa. Isso acontece muito no ambiente de trabalho, em que, às vezes, a pessoa chama a atenção de alguém, tá, do funcionário, por uma coisa que realmente tem que chamar a atenção. Fulano, olha, isso aqui tem que ser desse jeito, não daquele jeito, nós já explicamos. E aí a pessoa, ela entra num estágio de vítima, de achar que é injustiçado, que veio falar comigo, veio me chamar a atenção, eu que trabalho aqui há 20 anos, e entra nesse estágio. E dá uma raiva. E dá raiva, porque chamou a atenção. Orgulho ferido. Isso. E tem um comportamento da raiva perigoso, que é aquele gelo que a gente dá no outro, sabe? Eu tô com tanta raiva, eu não falo. Esposa sabe direitinho. Nossa Senhora. Aí fica mudo. Né? Então, assim, eu engulo a raiva, mas a minha cara expressa indiferença, né? Gelo e tal. Então, não tem jeito quando tá assim. Tem que esperar passar. Gente, nossa horinha do... Olha, vamos lá. Agora, vamos lá, todo mundo colocando ali. Olha, sorteio.
Vai ter que colocar, porque eu quero o livro Palavras para a Alma. Vamos lá, todo mundo colocando eu quero, que a Quem gente vai quer o sortear. livro? Quem tiver aqui, né? Tem que estar ao Meninas vivo. Janelinhas, a gente está sendo chamado de Menina Janelinha, hein? Adorei. Sensacional, obrigada. Eu gostei do Meninas. Menina, e da janelinha. Vamos lá, então eu quero para a gente começar o sorteio daqui a pouco. Olha aqui a Edna, internet falhando aqui. Que raiva! Essa raiva a gente perdoa. Tá perdoado, Edna. Você pode assistir Essa gravado. raiva é boa. Que bom. Ó, semana passada fui eu que sorteei. Hoje, Sâmia sorteia. Hoje, Sâmia, Olha lá, enquanto um irmão te faz muito mal, te prejudica demais e inverte a situação difamando você com a família, e a família é ludibriada e dá as costas para quem foi difamado O injustamente. irmão te faz mal, te prejudica, inverte a situação. Isso acontece demais. E a família e dá as costas para quem foi difamado. E a família ficou do lado dele, né? O outro É a questão das pessoas escolherem um lado, é a questão do irmão que fala ou ingenuamente com a leitura equivocada que ele teve, ou com má fé mesmo para tentar se passar, né? Infelizmente, isso acontece demais. Mas se ouve demais histórias de que ninguém acreditou em mim, né? Pessoas que estão com alguém no lar que tem um transtorno narcisista podem passar por isso, né? Dependendo do transtorno, as pessoas começam a inventar coisas e se vitimizam. Então é muito complicado mesmo, né? O nosso objetivo é trabalhar a raiva, separando novamente, né? Porque eu não vou cair no ódio, na vingança, num grito. Eu vou chegar com um grito, a família vai dizer, tinham razão em relação a ele mesmo, tá perturbado. Então é controlar isso, mas ver o que pode fazer para resolver. Que atitude lúcida eu posso tomar nessa situação para tentar resolver isso? Entendeu? Eu vou te dar mais uma dica. Que bom que você está do lado de cá. Que você não está do lado da desordem, do lado da calúnia, da difamação, do desequilíbrio. Eu não estou dizendo que é bom passar por isso, não, tá? Eu só estou dizendo, olha, de acordo com o que os espíritos ensinam para a gente, se esse assunto está no seu campo familiar, e hoje você está do lado positivo, do lado da saúde, do lado do pensamento reto, a gente tem que vamos dizer assim, se parabenizar por não estar do lado de lá, daquele que difama, daquele que calunia, daquele que traz desordem, que traz a tirania familiar. Esse assunto é um assunto seu, reencarnatório. Eu não vou dizer com isso que na encarnação passada você foi caluniador, não, tá? Porque isso seria uma maneira muito ingênua de dizer. Mas esse assunto é da sua família e você tem alguma coisa a ver com isso. Mas o importante é que bom que não sou eu que estou nesse lugar tão adoecido. Que bom não é para você ser superior. Que bom no sentido de que não é você quem está gerando o adoecimento. Então, faça preces por estes que estão tão confusos, que estão tão adoecidos. E vai, aos poucos, acalmando o seu coração, que isso é uma fase. Isso vai passar. E a Ju diz assim, meus vizinhos escutam músicas que atrapalham meus estudos. Faço uma prece para desligarem logo. Algumas vezes funciona e eu fico muito feliz. Bota um fone. Bota um fone de ouvir. É difícil, né? É complicado. É difícil. Mais alguma. Deixa eu ver se tem mais alguma. Já começou. Eu quero. Eu quero. Então, vamos ao sorteio, Dê. Vamos ao sorteio? E agora está só no eu quero. Agora só aqui no eu quero. Exatamente. Só vamos no eu quero. Sorteio.
Samia baixa lá, vai baixando e eu quero quem... Espera aí. Quando for para eu escolher, tu me avisa. Eu estou girando aqui. Isso, pode escolher. Edson Correia, 4447. 22 minutos e 21. Ei, Edson! Eu anotei. Deixa eu lá, Edson, 22 escreve e aí que você está aqui na sala com a gente. 22 e Edson, 20. diz aí, estou aqui, para saber que aqui. você sabe. Meu Deus, eu estou em 2 e 20, 22 e 20. 22 e 20. 22 e 21. 22 e 4447. Muito bem. Edson, aqui. Eu quero o livro, ele. Beleza, Edson Corrêa está aqui. O Edson, cadê o Edson? Edson, confirma que você tomou ciência de que foi sorteado, tá? É. Põe aqui no chat. Ó, vou abrir aqui o livrinho para você. E aí? Venci, vendo? consegui. Estou aqui. Isso, cadê o Edson? Edson, Isso. ele está aqui ao vivo. Edson, muito feliz, obrigado, estou aqui. Pronto, aqui. Ele já respondeu. Ó. Então, vamos lá. O Edson, faz assim, olha, Edson, você vai agora mandar seus dados, vamos botar aqui, ó, olha lá, enviar para o e-mail lá para sagadasalmas@gmail.com, com seu nome completo, endereço, CEP, tudo certinho, para a Ana Tereza te enviar o livro. Então, ali, ó, enviar para o e-mail sagadasalmas, tudo junto, @gmail.com. Daí você manda seus dados para lá, que aí Ana Tereza já envia para você o livro. O Edson está aqui. Cadê o Edson? Eu disse que eu quero. Gente, esse meu coisa hoje está com problema. Ele confirmou aqui no 22 e 26. Ah, está aqui, ó. Estou aqui, o Edson. Muito feliz, obrigado. Estou aqui. Então, o Edson está ali. Parabéns, Edson. Parabéns, Edson. Vai receber autografado. Ah, a Marjorie está querendo sortear mais um. O próximo sorteio, Marjorie, vai ser no dia 17 de junho, quando nós estaremos aqui de volta. E a nossa próxima live, dia 17. E, gente, vai ser um capítulo também muito bom. Ó. Capítulo número 9. Dar e receber. Esse também vai ser bom. Capítulo 9 vai ser no dia 17 de junho, agora, às 9 horas da noite. Nós estaremos aqui novamente com esses comentários, com vocês que sempre participam. Estou aqui conosco desde o começo, participam do sorteio, faz comentário, faz perguntas. E isso é muito bom. A gente sempre sai daqui com o coração super aquecido. E, além de tudo, do grande aprendizado que a gente tem a cada fim de live, que a gente sai daqui, fica refletindo em tudo que foi falado por vocês duas, que sempre é um grande aprendizado, e a gente é grato por isso. Gente, beijos, bom feriado para todos. Bom feriado! Dia 17, estamos todo mundo junto aqui novamente, se Deus quiser. Obrigada, Sandra. Obrigada, Denise. Gente, obrigado, pessoal do chat. Tchau para todos, meninas. Até 15 dias.